Que Jesus, nosso Mestre Maior, leve aos seus lares boas energias, luz e paz. No nosso quadro Reflexões de AZ de hoje, nós vamos falar sobre intuição, inimigos e ingratidão. Intuição, a faculdade espiritual do futuro. Inimigos, felizes aqueles que não os têm. Ingratidão, felizes aqueles que nunca a cometeram. Nós temos ainda 2 aforismos para o quadro Pensar, Aprender e Viver, um do espírito de André Luiz, falando sobre dificuldades e lições, e o outro do pastor e ativista norte-americano Martin Luther King, sobre a escada e a fé. Diálogo Espírita está no ar. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, o que nos diz o novo censo sobre os espíritas. Em Conexões e Reflexões e A a Z, Lírios, Lições e Missão. Em Lentes Especiais, uma reflexão sobre os bebês reborn. E ainda uma homenagem a Divaldo Pereira Franco em A Partida de um Homem de Bem. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Prezados amigos, Reflexões de AZ, nós vamos falar hoje sobre intuição, inimigos e ingratidão. Começo aqui com a Andréia. Andréia, é verdade que as mulheres são mais intuitivas do que os homens? Talvez. Eu acho que sim, sabe? Se elas ouvirem a intuição. As minhas constatações pessoais são que são realmente a mulher, parece que tem esse sexto sentido, se é que se poderia denominar assim. Mas em termos de espiritismo, a intuição entra onde? Bem, a intuição é uma capacidade sensorial que todos nós temos, mas às vezes nós não a percebemos. Então, é como se nós captássemos essas informações que nos vêm pelo mundo espiritual e registrássemos em algum nível de consciência, sem a análise mais objetiva da consciência. E às vezes nós damos ouvido para essa intuição e às vezes nós deixamos passar. Essa intuição que nos chega e nós prestamos atenção, geralmente são para nossa proteção. Essa intuição pode vir de um conselho espiritual, de um amigo nosso espiritual, do nosso mentor espiritual. Pode vir como uma reminiscência do passado espiritual, são memórias antigas, inconscientes que nós temos. Pode vir também como ação de espíritos, tanto protetores ou espíritos que não nos querem tão bem assim, né, os obsessores. Ela pode ser também manifestação da nossa própria consciência espiritual. E o Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz que a faculdade intuitiva é uma instituição universal. Todos nós, tanto mulheres como homens, crianças, têm a parte intuitiva, né? É um sensório, nós percebemos o mundo e podemos aprender a diferenciar a intuição e segui-la, porque geralmente é o nosso mentor que está nos orientando, nos dando um caminho que talvez nos livre de alguma consequência. Você acha que... Porque a gente já falou aqui, inclusive, sobre os instintos e a razão. Os instintos, até pelos espíritos, é considerado como uma espécie de inteligência rudimentar, né? Mas os instintos estão mais atrelados aos instintos de conservação, né? De sobrevivência do ser humano, do corpo físico, preservação da vida, né? A razão... Aí você acha que a intuição ela é uma espécie de instinto, digamos assim, porque ela é uma coisa que vem espontaneamente, muitas vezes de maneira inesperada, mas ela é mais confiável, seria mais confiável do que a própria razão, porque a razão às vezes se engana. O que você pensa a respeito? É que se a gente conseguisse entender exatamente quando temos uma intuição verdadeira nos trazida do mentor, aí a gente poderia... seguir sem medo algum, não é? Mas nem sempre isso acontece, porque
no decorrer do dia a dia, hoje aconteceu comigo, eu não segui a intuição e aí teve uma consequência que não foi tão boa, né? Mas eu recebi a intuição, faça tal coisa, e eu estava fazendo coisas de rotina doméstica e não seguia aquela intuição. Quando nós utilizamos a nossa razão, nós estamos dentro de um conhecimento, sim, de vidas passadas, de tudo que nós aprendemos, e usamos muito a parte estrutural do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. Ele tem uma forma de ponderar as ações, não é? A intuição não pega essa parte do córtex pré-frontal, ela é mais na epífise, ela é mais na glândula que está ligada com a mediunidade também. E também ela prevalece, se eu não estiver trocando aqui, mais no hemisfério esquerdo do cérebro, não é isso? E o lado também. direito mais racional. Então, acho que as mulheres, elas têm, por uma série de circunstâncias, a sua natureza psíquica, né? Embora a gente possa estar numa encarnação, num sexo e depois na seguinte, um sexo diferente, mas pelo menos na atual existência, as mulheres acho que têm essa sensibilidade mais desenvolvida, né? E ela percebe muita coisa via intuitiva que o homem não percebe, porque normalmente o homem é mais analítico, né? E mais prático. É, mais prático. E a mulher, ela recebe isso aí de uma forma mais sintética. Bem, a segunda palavra aqui que nós temos para tratar, Rose, inimigos. Dentro da doutrina espírita, Jesus fala o tratamento que nós devemos ter para com os inimigos, mas como é difícil, né? Lidar com eles. Por isso que eu coloquei lá, felizes aqueles que não os têm. É muito fácil, nós que já aceitamos princípios, né, de vida, não praticamos ainda integralmente, estamos num processo de aprendizado, mas já aceitamos princípios de vida, de benevolência, de generosidade, de amorosidade. É muito fácil agir assim com os amigos, com as pessoas que nos querem bem, com as pessoas que não nos prejudicam, né? É tranquilo. Agora, o teste é nós conseguirmos agir, se não com a mesma confiança, a mesma familiaridade, o mesmo afeto espontâneo, mas com as mesmas bases, para com aqueles que nos prejudicaram. No Evangelho, nós temos as lições de Jesus de oferecermos a outra face, de perdoarmos 70 vezes, 7 vezes. Temos os estudos do Dr. Lasky sobre o poder do perdão, fantásticos, com técnicas que auxiliam muito. Ele trabalhou nas guerras da Irlanda, nas disputas entre católicos e protestantes. E todas essas coisas nos ajudam. Mas o que nos facilita lidarmos com aqueles que não são nossos inimigos, porque não podemos admitir que temos inimigos, as pessoas que tentam nos prejudicar e não nos querem bem, é nos amarmos. Se nós nos amarmos o suficiente, não vamos querer ficar carregando amargura e remoendo ressentimento por erro que o outro cometeu, que não fomos nós. Não tem lógica, né? Se valorizamos o suficiente, né, a nossa vida, a nossa harmonia, a nossa alegria de viver, a nossa capacidade de desfrutar plenamente de forma saudável daquilo que Deus nos manda, nós faremos um esforço de perdão. Um esforço de perdão não é esquecer, não é ter confiança automática na pessoa que nós sabemos que nos trai, é entregarmos a Deus aquela pessoa e desejarmos que ela tenha todo o bem possível já nessa vida, inclusive para que se corrija. Então, enfrentar o inimigo é muitas vezes renunciar a uma disputa, seguir em frente, mas principalmente é não conservar dentro do coração a mágoa, o ressentimento, a lembrança ruim que nos envenena os melhores momentos. É pensarmos em amar a nós mesmos, se valorizamos os dons da vida, se queremos viver com alegria e plenitude, se nos amamos o suficiente, o perdão do inimigo é a base da nossa conduta, porque quem carrega veneno não tem espaço para perfume. Pois é, até porque ninguém é mocinho nessa história, né? A gente tem um passado milenar e a gente não sabe o que provavelmente, quase que poderia-se dizer que absolutamente 100%,
pode-se afirmar que todos nós, em algum momento, nessas múltiplas existências, nós cometemos injustiças, nós ofendemos, nós agredimos, talvez até tenhamos cometido alguma atrocidade pior. Então, se hoje nós estamos na nossa autoanálise, nós achamos que até que a gente já é bonzinho, a gente já não faz o mal, não deseja o mal para ninguém, etc. Mas talvez num passado não muito distante, a gente cometeu aquele tipo de coisa também. A gente tem que dar graças a Deus de ter encontrado meios de progredir um pouquinho espiritualmente, e hoje já temos a nossa compreensão um pouco mais amplificada. Então a gente consegue discernir melhor o que é certo e o que é errado, prefere para a prática do bem e se omite, abdica de praticar o mal. Mas as outras, nós não estamos todos no mesmo estágio de evolução. Então, aquele que hoje às vezes nos agride, né, que quer o nosso mal, está fazendo a mesma coisa que nós fizemos há pouco tempo com alguém. Então todos nós necessitamos de ser perdoados, né? E não estamos imunes à possibilidade, ao risco de amanhã cometermos ainda alguma coisa muito grave, porque a gente ainda a gente oscila bastante nas nossas ações entre o bem e o mal. A gente erra muito ainda, se equivoca muitas vezes. Então todos nós necessitamos dessa tolerância grande entre uns e outros. Por isso que inimigos, realmente, é bom a gente... E outro detalhe importante, né? A gente às vezes vê inimigos fantasmas, mas não inimigos desencarnados, só os desencarnados. A gente vê inimigos onde eles não existem. Às vezes até na rua, na disputa de uma posição do nosso automóvel na rua, a gente olha para o motorista ao lado e já nosso sangue sobe, né? Já começamos a xingar, desejar o mal, tomara que vá ali na frente e se acidente, coisa do tipo, ou discute, quer dizer, como se ele fosse um inimigo. Não são. São pessoas que estão ali, que nós temos que exercitar essa convivência, isso em várias situações. Então, o inimigo para nós, muitas vezes, não são de fato, são apenas situações circunstanciais que nós temos que aprender a relevar. Bom, a terceira, André, ingratidão, também outra coisa bem delicada, né? Uma dura prova para quem passa e para quem está exercendo a ingratidão. Eu vou ler um trechinho aqui que é do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem interessante, fala bem desse assunto, que está lá no capítulo 13, no item 19, diz assim: que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca dos benefícios prestados, não mais querem fazer o bem, com o medo de reencontrar ingratos? Olha que interessante. E a pergunta vai ser respondida da seguinte forma: essas pessoas, elas têm mais egoísmo do que caridade. Fazem o bem somente para receber demonstração de reconhecimento. Não estão fazendo o bem com desinteresse pessoal e, em verdade, somente o bem feito, sem esperar gratidão do beneficiado, é que é agradável a Deus. Então, quando nós somos ingratos com alguma coisa, até ingratos com a vida, nós somos ingratos com a vida na maioria das vezes, porque a gente acorda respirando sem dor, na maioria das vezes, sem doenças graves, e a gente não é grato a Deus, nós não elevamos o pensamento. Muitas vezes no turbilhão do dia a dia a gente esquece de fazer a oração, agradecer por estarmos acordados, vivos, respirando, sem estar ligados a uma máquina, por exemplo, num hospital. Isso é uma forma de ingratidão, né? Mas quando nós lembramos, nós podemos elevar o pensamento e sermos gratos. A ingratidão, ela decorre de uma imperfeição moral e também decorre do egoísmo. Então, quando eu não consigo me colocar no lugar do outro, ser empático com o outro, entender que ele é um ser humano, como o seu Wilson falou, aquele indivíduo que está cortando o carro ali no trânsito, ele pode estar atrasado ou indo ver alguém hospitalizado, ou enfim, N possibilidades. E nós já geramos um pensamento de ingratidão, de certa forma, e de desejar o mal para aquela pessoa. Então, ingratidão vem dessa falha moral, do egoísmo, de não sermos empáticos. Quem está do outro lado recebendo as ações de ingratidão precisa treinar a paciência, ser indulgente, entender que aquela pessoa está no treino da sua evolução
e está cometendo erros, e em outra via nós também cometemos erros. E no fim, todos nós temos que tolerar e aprender a perdoar pequenos atos e grandes atos. Aí não seremos ingratos. Nós temos que deixar tudo nas aspas, né? Mãos. A gente fala em mãos de Deus, obviamente que sabemos que Deus não tem mãos, como nós, os seres humanos, as têm. Mas é preciso entender isso aí, que nós devemos fazer a nossa parte, né? Se a pessoa... Claro, são situações e situações. Não existe uma maneira de agir sempre com a mesma, por exemplo, a pessoa repetidamente se aproveita da sua bondade, né? E depois vira as costas, ou fala mal, ou abandona. Filhos muitas vezes fazem isso em relação aos pais, né? Mas nós é igual a caridade, nós fazemos o bem, a gente semeia, como Jesus diz, faça o bem sem olhar a quem, coisa do tipo. Então há essa necessidade de nós cumprirmos com os ditames da nossa consciência, que Deus está vendo tudo. Isso é líquido e certo. Então não que a gente tem que esperar, ficar sonhando com essa recompensa, mas ela vem automaticamente, né? E acima de tudo, eu acho, do ponto de vista de quem recebe benefícios, essa gratidão a Deus é fundamental. Deus não só nos criou, né, para evoluir, para progredir, para se aperfeiçoar e para ser feliz, como também nos deu todas as condições aqui na Terra mesmo, que é um mundinho de provas e expiações. Eu fico pensando, Deus não só criou, a gente fala animais, aí é uma questão para se pensar que não se alimenta, né, que é vegano, por exemplo, mas fiquemos mesmo com cereais, etc., com as frutas, por exemplo, né? Ele não só criou aquilo que nutre, mas ainda coloca sabor nas coisas. É impressionante, né? Perfume, beleza, cor. Colorido, exatamente, o colorido das flores, os cantos dos pássaros. Quer dizer, Deus colocou tanta coisa para a gente ser feliz, né? E a gente é tão ingrato. Sejamos mais cuidadosos com isso. Não custa. De manhã, de lembrar durante o dia e à noite, uma prece, nem que seja dizer assim, bom dia Deus, boa noite Deus, muito obrigado, e amanhã que a vida continue. Paz a todos. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa, o que nos diz o novo censo sobre os espíritas. Em Conexões e Reflexões de A a Z, Lírios, Lições e Missão. Em Lentes Especiais, uma reflexão sobre os bebês reborn. E ainda uma homenagem a Divaldo Pereira Franco em A Partida de um Homem de Bem. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos. No quadro de hoje, Pensar, Aprender e Viver, eu e a Rose vamos falar sobre duas frases super importantes e que nos convida a uma reflexão mais aprofundada. A primeira delas é uma frase de André Luiz e diz assim: observe com otimismo as dificuldades que apareçam, interpretando-as por lições necessárias. Rose, como é que a gente pensa sobre isso? Dificuldades, né? O que são as dificuldades? Eu tinha um amigo que dizia assim, a pessoa despreparada, ela tem dicotomia, ou é sim ou é não. A pessoa preparada, ela vê a dificuldade, vê o problema como um desafio. Por quê? Porque sempre há várias condutas possíveis, que você adota ou não. Então, o que é a dificuldade? Quando nós éramos princípio espiritual primitivo, evoluindo ainda na fase do vegetal, do animal, ao sabor das circunstâncias externas, as dificuldades eram apenas formas da espécie prosperar. Quando nós atingimos o estágio do pensamento contínuo, da autoconsciência, da iluminação, né, do princípio espiritual para a vida espiritual, com mais amplitude, no estágio humano,
Como é que Deus escolheu nos educar? Enviando-nos as dificuldades, para que adquiríssemos força e experiência. Se a vida for muito simples, muito fácil, sem desafios, nós não crescemos. E nós precisamos atingir o ápice do nosso desenvolvimento intelectual e moral para ascendermos as esferas superiores, aos mundos superiores e vivemos em plenitude. Se nós nos queixamos da vida atual, da terra que nos acolhe como escola necessária ao nosso progresso, nós precisamos o quê? Abraçar a dificuldade. Normalmente o que nós fazemos? Os esquivamos. É como se tivesse uma cruz, que é a dificuldade, que é o desafio, que é o ensejo da superação, que estivesse sempre conosco, que é a nossa carga de trabalho nessa existência. Se nós tentamos tirá-la o tempo inteiro e nos esquivamos a ela, ela nos fere os ombros. Se nós, dentro das legítimas posições necessárias, né, de preservação do próprio bem-estar, naturais, claro, mas se nós aceitamos a cruz e acolchoamos o ombro, pomos um paninho, enfrentamos e escolhemos carregá-la na direção que é necessária, ela nos fere menos. As dificuldades e os desafios da vida são assim, enviados por Deus de acordo com a nossa necessidade evolutiva, escolhidos por nós antes dessa reencarnação para que aprendêssemos as lições necessárias, para que nos tornássemos mais fortes, mais amorosos, mais compreensivos. Se aceitamos essa dificuldade como ensejo de aprendizado e superação, ela nos favorece com a lição que traz. Se não aceitamos, o que ocorre? Vamos ter que repetir a lição e sempre os mesmos problemas ficam nos batendo à porta, porque ainda não aprendemos a experiência, a superação que aquela lição visava nos trazer. Então, abracemos a dificuldade com otimismo, significa isso. Não significa amar ter problemas, significa entender o significado, o propósito deles na nossa vida e aproveitá-los e direcioná-los. Perfeito, e eu acho que dá para fazer o link aqui de uma maneira bem tranquila com o segundo item, que é suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas dê o primeiro passo. E aí, linkando com o tema que a Rose falou sobre dificuldades, se nós tivermos fé, nós conseguiremos vencer todas as dificuldades que nos apresentem. A gente vai uma a uma, aprendendo, melhorando, nos tornando mais firmes naquele propósito, aprendendo a lidar com aquela dificuldade, porque elas fazem parte do nosso aprimoramento moral. Quando nós temos fé, nós acreditamos que não estamos sozinhos. Deus é o nosso suporte, nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nós sabemos dele que está vindo o amparo, nós não somos filhos desamparados. E quando nós entendemos que Deus nos ampara, nenhuma dificuldade será intransponível. Quando nós temos fé, como traz aqui Martin Luther King, que é uma frase dele, quando nós temos fé, esse primeiro degrau nós vamos dar e os seguintes degraus da dificuldade ou de todas as provas que temos que vencer nessa vida, nós trabalharemos de uma maneira muito mais suave, porque temos o amparo de Deus, acreditamos no Pai, sabemos que não somos desamparados. Sabe o que eu acho importante também, André, nesse tema? Até o Evangelho segundo o Espiritismo coloca alguns aspectos da questão assim de forma bem desafiadora. A primeira fé que nós temos que ter, além da confiança num poder superior, é em nós mesmos. Se nós tivermos consciência, né, de que fomos criados para nos aperfeiçoarmos continuamente, que somos herdeiros de Deus, né, filhos dele, condenados, entre aspas, e a única fatalidade é progredir sempre, é atingir uma perfeição moral relativa, né, a um conhecimento superior, tornando-nos um dia espíritos puros, nós teremos fé na nossa própria capacidade. Deus não nos criou para nos perder, Ele nos criou para que nós vençamos.
Então, quando nós sabemos que vamos conseguir realizar alguma coisa, visualizamos na nossa mente a nossa meta digna, né? E lutamos por ela, essa força interior, essa fé nas qualidades que já desenvolvemos e nas que Deus nos concedeu, nos permitem atingir com mais facilidade o objetivo. Eu me lembro do instrutor de judô dos meus filhos, dos tempos em que eles eram pequenos, que dizia assim: se você entrar no tatame e abaixar o olho para o seu adversário, você já perdeu a luta. Então você tem que enfrentar de frente. As lutas da vida são assim. Nós temos que ter consciência que, por maior que seja a dificuldade, né, Deus nos deu condições de enfrentarmos aquela experiência, aquela luta com proveito pessoal e superação. Então a fé num poder superior, ela nos alimenta, ela nos dá confiança, ela nos dá segurança, mas temos que ter também consciência de que não estamos inertes nem passivos. Né? Exato, que cabe a nós fazermos a nossa parte e as tarefas que nos foram designadas. Se nós entramos num processo de evitação, que é isso, aí aqui entra um pouco dentro da área da psicologia. Os tratamentos, por exemplo, da ansiedade, do pânico, de todos os transtornos ansiosos, eles são baseados no enfrentamento e não na evitação. Porque vamos pegar um exemplo simples. Se a pessoa tem medo de viajar de carro, ou de avião, ou de ônibus, por exemplo, o que ela pode fazer? Eu tenho medo. Aí ela não tem fé e aí ela evita. A evitação aumenta o medo. Então, ao invés dela falar, não, eu vou dar o primeiro passo, Deus está comigo e eu vou, porque eu estou preparado para isso. Aí ela consegue. Então, sempre na psicologia, nos tratamentos, nós treinamos o enfrentamento saudável, não arriscado e nem nada que coloque o indivíduo em situação ruim. Mas ele precisa enfrentar aquele medo, ele precisa segurar na mão de Deus com fé, com força, com vontade, mesmo que por vezes não esteja tão claro para ele. Não é verdade? Bem interessante, né? E quando nós estamos falando de fé, nós estamos vencendo as dificuldades. Não é, Rosa? Eu me lembro, né, daquela lição de Jesus que dizia assim: se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, quer dizer, minúscula, né, direis para essa montanha, né, se move e ela se moverá. Quais são as montanhas, né, que nós temos que remover? Aquelas que nos impedem a plena consciência do nosso valor, da nossa liberdade interior. Nós somos criados por Deus como espíritos imortais, destinados à perfeição e à beleza e ao amor. Ter consciência disso nos dá uma tamanha fé na nossa potencialidade para o bem, que a dificuldade comum não pode mais nos deter. Ter em mente, né, a finalidade dessa vida, a nossa capacidade de construir com o pouco que nos rodeia um mundo melhor, nos torna capazes de modificar esse mundo. Se nos acomodamos, não fazemos nada. O livro dos Espíritos diz, né? Os maus predominam porque os bons são tímidos. Os bons não são só tímidos, eles são covardes, né? Não somos tão bons. Somos covardes, não queremos nos expor, não queremos assumir compromisso porque não temos confiança na nossa capacidade de solucionar a questão e, na medida das possibilidades humanas e da vontade divina, resolver o problema. A solução não está conosco, mas contribuir para que ela se faça, oferecer o nosso tijolinho, né, na oferta do trabalho do bem, permite que Deus consolide as suas obras na terra, envolvendo as criaturas em segurança e amorosidade. Muita paz, fiquem conosco.